feito para ser copiado. Isso é padrão. Então, quando falamos padrão de Deus para os maridos, para as esposas, para os solteiros, estamos falando de um modelo perfeito que todos devem copiar, imitar e reproduzir. Então, esse padrão, ele é celestial. Quando Jesus disse, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, não é retórica. Ele está nos desafiando a querer e desejar ser como Ele é. E há muitas expressões apostólicas que apontam nessa direção. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E diz para Timóteo, ser padrão dos fiéis, não padrão dos jovens, padrão dos fiéis. Paulo estava desafiando o jovem a ser um modelo perfeito para todos os fiéis, velhos, jovens e crianças. Pedro fala, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Se alguém diz que está em Cristo, deve andar como Ele andou. Então esse padrão é celestial. E nós não podemos baixar o padrão. E aqui é que o conflito. Porque eu temo que boa parte da igreja não entenda que não é só o padrão que é celestial. Há recursos que são celestiais. Deus não nos exige o padrão sem nos dar recursos para cumpri-lo. Mas com frequência isso é mais negligenciado. Aqui no meio tem uma coisa que é muito perigosa. Vamos ver se você consegue fazer essa equação. Aqui tem um padrão que é excelente. E quando somos confrontados com este padrão, a tendência é ficar, nunca vou chegar lá. E o diabo toma ocasião disso para acusar e abater a nossa fé e o nosso ânimo. Aqui desse lado, há todo o recurso que Deus proveu para nós. Só que até quando se fala dos recursos de Deus, alguns tomam como uma demanda. Mas não é uma demanda, é uma oferta. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 13 e diante, Pedro fala assim, visto como pelo seu divino poder nos foram doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Foram doadas. Aí ele fala do divino poder de Deus que atuou nisso, das suas grandes promessas, maravilhosas promessas, que nos fazem participantes da sua natureza divina. E que Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Isso é uma oferta. Só que assim, existe um caminho. Pedro, depois que apresenta toda essa oferta de Deus, tudo aquilo que Deus providenciou para que fôssemos perfeitos, ele diz assim, por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé que Deus nos deu, a paciência, a perseverança, conhecimento, domínio próprio, ele vai dando escadinha. E aqui é o ponto que nós falhamos. A demanda está aqui, o padrão está aqui, as ofertas estão aqui, mas nesse meio há um aspecto que cabe a nós. E nós não gostamos muito disso. Porque isso exige uma certa disciplina e constância e regularidade que nós não gostamos. Via de regra, as pessoas gostam de momentos especiais que arrebatam, que enchem de fé e ânimo. É quando enche um tanque de um carro e ele acha que vai rodar o ano todo com aquele tanque cheio. E não vai. Vai acabar o combustível. O que a Bíblia chama de andar no Espírito, que Pedro chama de usando toda a vossa diligência, associar com a fé, o conhecimento, o domínio próprio, etc., é o ato de abastecer. Isso é nosso. É como se Deus nos desse um carro perfeito, um motor 100%, azeitado ali, e uma direção elétrica de última geração, e nos dá o tanque cheio também. Quando nós nascemos de novo, é isso que acontece conosco.
Recebemos um carro novo, zerado, motor perfeito, direção perfeita. A direção são os mandamentos. Para a direita, para a esquerda, em frente. Só diz para onde. Mas a direção não dá potência para andar. O que faz o carro andar é o motor. E o motor é a fé na obra de Jesus. É a vida de Jesus operando em nós. E quando nós temos de novo, tudo isso opera harmoniosamente. E o tanque está cheio. Mas no caminhar, nos embates com a vida, com o mundo, com o pecado, com Satanás e suas artimanhas, nos atritos com os irmãos, eu tenho mais certeza que aquele sentido já teve um bocado de picada aí. Isso desgasta, consome o combustível. E nós não gostamos de abastecer. Como se abastecer fosse uma demanda. Abastecer não é uma demanda, é um recurso. Mas nós somos inconstantes nisto e ficamos oscilando. Quando alguém entende que o abastecer é um bendito recurso do céu, é como você querer viajar, alguém pegar a estrada de Conquista a Salvador, 500 quilômetros, e não é ajudante. Você acha que a pior parte do processo é encher o tanque? É o recurso que você tem. Se você não tem do carro, você não chega. Nós temos que entender que nós temos que chegar nesse padrão. E aqui nós temos recursos que Deus deu: o carro perfeito e combustível disponível. Mas aqui no meio, eu tenho que parar esse carro e abastecer. O que ocorre? Grande parte da igreja só cumpre, por assim dizer, a sua devocional, essa busca por Deus, de Deus, esse culto pessoal a Deus. É isso que eu estou chamando de combustível. É nos determos para cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para interceder pelas pessoas, para contemplar o Senhor, para meditar no Senhor. Só faz isso quando está sentindo vontade. Você abastece o carro quando sente vontade ou quando sente necessidade? Com vontade ou sem vontade, com bom humor, mau humor, zangado ou feliz, deprimido ou saltitante, você abastece. Porque senão o carro para. Se está alegre, a alegria acaba. Se está triste, a tristeza aumenta. Se está deprimido, vai estar em depressão profunda. Se está zangado, vai botar fogo no mundo. Vai aumentar, o que é ruim. Então você, independentemente de como esteja se sentindo, você para e abastece e se acusar de nível baixo. Irmãos, o combustível que nós temos, em termos de graça de Deus para viver nossos dias, é consumido em maior ou menor intensidade a depender da demanda. Aquele dia que você acorda, está tudo certo, está tudo certo. Você dormiu bem a noite inteira, não acordou hora nenhuma, não teve nenhum pesadelo. Levanta cedo, você acorda disposto, ora ao Senhor, faz sua meditação bíblica, intercede por causa de gente, vai para o trabalho feliz, chega cedo, tudo dá certo no trabalho, você agora. Problema é isso aqui. É elogiado pelo chefe, dá gancho um bocado de gente, abençoa um bocado de gente, chega em casa feliz. Deixa lá. Eu acho que eu dedo fica sem de reserva, deixa isso de reserva. Tá carregando. Tá carregando. Eu vou seguir enquanto isso, tá? Isso. Vamos enviar.
Só. Está tudo certo. Mas tem que ter que ao contrário. Você dormiu mal, teve enxaqueca, teve pesadelo, levanta desanimado, tem que trabalhar, mas está sentindo mal ainda, nem consegue comer direito, está chovendo, você bota o pé na rua, o carro passa de enche de lama, chega atrasado no trabalho, está tudo errado, o chefe ele chama atenção, não dá uma regulada, dá uma advertência, você não consegue pregar para ninguém, porque não está conseguindo nem falar consigo mesmo, e chega em casa assim. Acontece isso? É a mesma coisa você pegar um carro, encher o tanque, pegar uma estrada de mão única, com aquelas retas maravilosas, uma outra subidinha só para você apontar, e nem precisava botar ali. Na quinta, o tempo inteiro. Você vai rodar 600 km por vez dentro do tanque do carro. Às vezes até mais. Aí você pega o mesmo carro, o mesmo tanque cheio, encara Salvador, num dia de chuva, com aquelas ladeiras maravilhosas. Primeira, segunda. Primeira, segunda. Vai rodar metade. É o mesmo carro, é o mesmo combustível, mas a demanda é diferente. Conosco não é diferente, irmãos. O dia a dia, nossos dias não são iguais. E tem dias que se exige mais fé, mais graça, mais constância, mais perseverança. E se nós não abastecemos ao fim desse dia, no dia seguinte a gente consegue andar. Então não vejam isso como uma cobrança de Deus. É uma oferta de Deus. Mas há algo que é nossa participação. Deus deu Éden para Adão e disse: olha, cultive a terra. Senão Adão fica lá, de perna para o lado, ele está na rede, e a erva e as plantas cresceriam sozinhas, sem precisar que ele fizesse nada. Não é assim. Nada na vida é assim. A construção da casa de Deus, a construção da vida de Cristo em nós também não é assim, não é mágico, não é automático. Há uma participação nossa, exige um esforço nosso. E isso não é cobrança para mim, isso é oferta. Às vezes diz que a água está aqui. Você diz: Deus, traz para mim. Pelo menos abre a tampa. Tome água. Não quer trazer aqui não para mim? Deus não vai fazer isso. Ele disse que ele é a fonte das águas vivas. Quem tem sede, vem da minha vida. É demanda ir até a fonte beber água ou é oferta? Se nós transformamos essas ofertas em demanda, nós paramos no caminho. Qual é a solução que alguns encontram? Baixa o padrão. Eu não preciso correr atrás disso. É aqui entra o evangelho de ofertas. Vai se adequando o evangelho à nossa vida, à nossa capacidade. Uma vez Mário compartilhou sobre a multiplicação dos pães, aquilo foi muito bastante para mim, e usa estas expressões: o padrão é celestial, mas os recursos são celestiais. Ele comenta com uma ordem de Jesus para que os discípulos alimentassem aquela multidão. Foi uma ordem absurda. Eram 5.000 homens, sem falar mulheres e crianças. Ali devia ter mais de 10.000 pessoas. Assim como aqui tem quase o dobro de mulheres em relação aos homens, provavelmente lá também. Aí Jesus diz aos discípulos: alimente esse povo aí. Porque os discípulos disseram: o Senhor está ficando tarde, o povo está com fome, o povo vai desmaiar, libera essa gente. E Jesus disse: não, vocês vão dar de comer para eles. Gente, hoje, com todos os recursos de planificação que temos, com as padarias elétricas que tem por aí, qual é a padaria que poderia, no espaço de 1 hora, produzir 10.000 pães? Hoje. E naquele tempo, que não tinha padaria, cada um assava seu pão em casa. Era a regra, pelo menos. Não tinha um ponto de venda de pão. O pão era feito em casa. Como é que ia pronunciar naquele erro 10.000 pães, se fosse um pão para cada um? Era uma ordem, me permite o Senhor falar, ridícula, humanamente falando. Absurda. Não tinha como cumprir essa ordem.
Mas os discípulos se dispuseram. Então faremos, Senhor. Jesus pegou 2 pães, ou foram 3 pães, abençoou e partiu. E eles se alimentaram. Aí Mário pergunta assim: quem alimentou o povo? Foi Jesus ou os discípulos? Os discípulos. Mas com os recursos de Jesus. Quem vai ter que viver esse padrão? Nós. Como? Com os recursos dele. Para mim, esse episódio da multiplicação dos pães é perfeito para ilustrar isso. Então, eu queria que vocês olhassem para esse padrão de excelência que temos falado, pensando assim: eu não consigo cumprir, mas aqui tem um fonte que vai me capacitar. E não se distanciar dessa fonte. Amém? Há um link que eu quero recomendar com Daniel e com aí, com o Natan, Yuri e companhia, para postar. Imagina que você criou um grupo aqui no Retiro, eu não sei, para postar nesse grupo, talvez até no grupo da igreja também. É uma palavra titulada Fé para Obedecer, sendo pastoreados por Cristo, onde se tenta demonstrar que Deus não é um Deus distante, Ele se fez homem, Ele é Emmanuel, Ele andou em nossos caminhos, sofreu nossas angústias, sabe o que é ser tentado, inclusive. Jesus nos estendeu sua eternidade. Para isso Ele teve que entrar em nossa humanidade, em nossa temporalidade, para nos ofertar sua eternidade. E nós precisamos entender e crer que Ele se importa, que Ele participa e que Ele supre. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, abrimos para perguntas. Tem 2 perguntas aqui da palavra anterior. Primeiro dia, eu quero responder rapidamente. A gente abre para perguntas para o dia de ontem. O religioso é sobre a questão de ser religioso, tá? O religioso faz a própria vontade. Então, até mesmo se o cristão não busca a vontade de Deus para coisas cotidianas da vida, como pôr em frente trabalhar, esse irmão está sendo religioso? Não. Irmãos, uma coisa é orar a Deus e pedir que Ele nos oriente, nos direcione, mas não há nada na Bíblia que incentive em mim alguém assim: Deus, qual é o emprego que o Senhor quer me dar? E ficar sentado esperando. Você vai mandar comigo, você vai fazer entrevista, que aceitou, você entra e trabalha. Não vai ficar elegendo emprego. Eu temo que às vezes espiritualiza a dependência de Deus em uma dimensão que Deus não se compromete em direcionar. Vou dar 2 exemplos simples. Moisés falava com Deus face a face. Quando Miriam se meteu a criticar Moisés, eu disse: Miriam, fica quieta aí. Com você eu faço como faço com todos os profetas, falo por visões e sonhos. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Aí Moisés, quando desce do Sinai, que vai atravessar o deserto, ele procura o cunhado dele, o irmão de Zípora, filho de Jetro, e diz assim: você conhece o deserto, nos sirva de guia. Para que é que um homem que fala com Deus face a face precisa de um guia humano? E olha, tinha coluna de fogo que de noite guiava o povo, tinha uma coluna de uma nuvem, né? É fumaça, né? Uma nuvem, né? Que de dia guiava o povo. Para que é que Moisés tem um guia? Porque assim, irmãos, aquela multidão não andava em fila indiana, não. Em Números registra que havia 600.000 homens de pé. O que a Bíblia chama de homens de pé são guerreiros. Homem de 20 anos para cima, de 20 a 60 anos, né? Eu já passei da fase, viu, gente? Agora tem que descansar. De 20 a 60 eram chamados homens de pé, homens de guerra. Havia 600.000 guerreiros. E os velhinhos de 60 para cima? E os jovens de 20 para baixo? E as mulheres?
Isso é dar 3 milhões de pessoas, pelo menos. Quando Moabe viu o povo de Israel no deserto, ele disse assim: é como uma nuvem de gafanhotos. Não era aquela filha indiana certinha, não. Uma multidão. Era a população inteira em Salvador andando no deserto. 3 milhões de pessoas. Aquela nuvem, irmãos, ela não saía, diz assim, parava ali, dizia, aqui tem um ninho de cobra, aqui tem cascavel, aqui tem escorpião, essa água é amarga. A nuvem não fazia isso. Ela apontava norte ou sul, leste ou oeste. E a multidão ia. E Deus não dizia para Moisés: cuidado com a cascavel. Quem sabia onde tinha cobra era o cuidado dele, mas ele não sabia. Quem sabia onde tinha fonte de água era o cuidado dele, mas ele não sabia. Toda essa manifestação sobrenatural de Deus não elimina a participação humana. E alguns se comportam como se Deus agora fosse me dizer passo a passo: se eu desço da cama com o pé direito e com o pé esquerdo. Há um livro, não vou qualificar o livro não, intitulado Bom Dia Espírito Santo, de um tal de Benihim. Se você leu, esquece tudo. Aquilo é mentira. É tratar o Espírito Santo assim, no dia das linhas, e aí, toma café com leite ou sem leite hoje? Eu estou exagerando, tá, gente? É só para dizer que se propõe um tipo de intimidade dependente de Deus que a Bíblia não demonstra por ninguém. Vejam todos os personagens bíblicos que Deus chamou de amigo. E vejam se Deus dizendo para eles dia a dia o que faz e o que não faz. Deus não faz isso. Deus nos deu recursos naturais: olho, ouvido, olfato, tato, inteligência, para decidirmos uma série de coisas naturais. Nós não somos anjos, não somos espíritos, somos carne, alma e espírito. Uma vez estava lidando com um discípulo, eu disse assim: fulano, vamos ali que a gente vai pregar para contato. Ele, muito espiritual, botou aquela cara só e disse: não, anjo, eu vou orar para saber se o Espírito Santo quer que eu vá. Não entendi. É que eu não sei se o Espírito Santo quer que eu vá para ele contato. Deu vontade de mandar nessa mão, mas assim, meu amigo, quando você vai comprar um abacaxi, você faz como? Está lá a mesa com o abacaxi de mercado. Senhor, qual o abacaxi que eu vou levar hoje? Direciona a minha mão. Você faz isso? Sim, claro que não. Pois é, amigo. Deus te deu olho para ver o abacaxi, te deu tato para ver se está machucado ou não, te deu olfato para ver se está mal cheiroso ou não, e você escolhe segundo os seus critérios. Você não é um boneco, não é um robô que Deus programa e sai dizendo o que você tem que fazer. Esse tipo de dependência equivocada de Deus elimina a responsabilidade humana nas decisões. Com Moisés Deus não fez assim, com Davi Deus não fez assim. Davi foi levado à presença do rei dos filisteus, ele se fingiu de doido. Já leu isso? Davi começa a babar e subir nas portas dele. Ele inventou a saída humana, e isso é normal. Jesus, quando a multidão apertava ele na praia, ele não levitava não. Porque se ele levita, ninguém ouvia mais o hino dele. Oh, que milagre. E ele não andava sobre as águas não. Sim, mantenha um barquinho me esperando aqui. A multidão pegou, ele subia no barquinho de madeira e se afastava e pregava no barquinho. Os recursos naturais não se contrapõem aos recursos espirituais. Então, quer trabalhar, procure emprego, ora o Senhor bateu a porta. Se surgem várias, você escolhe segundo o que tem. Pode orar para que Deus de alguma forma direcione. Mas se aparece algum amigo, entra por ela e vai trabalhar. E lá trabalhando, você vai procurar um outro emprego melhor. Porque se não fosse assim, nós não faríamos cursos, especializações e capacitações. Então assim, ninguém é religioso porque não pergunta a Deus que emprego que deve buscar. A religião não passa por isso. Isso é vida humana, terrena, que direito precisa fazer, nutrição também. Dormir, comer, tomar banho, trabalhar, estudar, buscar casamento, faz parte da nossa humanidade e da nossa temporalidade, da nossa vida na terra.
Deus participa, Deus se envolve, mas tudo aquilo que Deus orienta com clareza, está aqui. Para o tipo de vida que eu vou levar, está aqui. Agora, em algumas circunstâncias, Deus interfere sobrenaturalmente. Vou dar outro exemplo, tá? Paulo. Eu quase ficava irritado lá com os missionários, pois assim, Deus te chamou para que povo? Deus me chamou para fazer discípulo, eu quero ficar na terra. Eu vim para aqui porque entendi que aqui precisa. Não tem um chamado para ir para o norte da África. Mas assim, cada missionário tem o seu chamado para determinada obra, e cada missionária, ainda fosse a esposa daquele, tinha o seu chamado para determinada obra. E eles tinham atividades separadas. Depois eu perguntava para ele assim: faz um chamado missionário. Ele disse: não sei o que é isso não. Não é isso não. Meu chamado é seguir meu marido. Ele disse: daqui eu vim. Se ele for para a China, eu vou. Polo Norte também. Meu chamado. Por que estou falando isso? Porque essa história de chamado também não tem respaldo bíblico nenhum no Novo Testamento. Paulo foi chamado para pregar o evangelho aonde? Aos gentios. Que são gentios? Todo e qualquer um que não seja judeu. E Paulo saiu para pregar ao mundo. Nessa peregrinação, algumas poucas vezes Deus disse: não vá para aqui não, vá para ali. Aquela visão de Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele ia para um lugar, foi para o outro. Mas gente, Paulo teve décadas de ministério. Tem uns 3 ou 4 episódios que Deus lhe diz: vá para ali e faça assim. A maioria das vezes ele foi fazendo, segundo e seguindo princípios. Qual é a maior prova disso? Paulo escreve aos Romanos e diz assim: passarei por aí e irei para a Espanha. Eu quero que vocês preparem as coisas para me enviarem à Espanha. Paulo chegou na Espanha? Não. Morreu degolado em Roma. Mas Deus não disse para Paulo: Paulo, descansa, você não vai para a Espanha não. Deus não disse isso. Deus deixou Paulo pensar que ele ia chegar na Espanha. Qual é o problema? Paulo é gente. E gente faz plano que não dá certo. E gente faz projetos que não se cumprem. Isso é humano. E Deus não tira a nossa humanidade. Então se cria um tipo de dependência que pode adoecer a alma e a fé. Como se Deus fosse nos guiar no detalhe, detalhe, detalhe. E Deus, eu não vejo Deus fazendo isso com ninguém. Aí pegamos episódios assim, isolados, de uma história de 30, 40 anos na vida de um profeta, de um apóstolo, mas aqui Deus criou. Se amigue e os outros 25 anos que seja Deus. Irmãos, não é que Deus não direcione, não é que Deus não abra portas, não é que Deus impeça, não é que Deus não crie oportunidades. Mas nós vamos seguindo o natural e cumprindo a doutrina. E no caminho Deus vai direcionando. Você quer uma coisa? Desculpe exagerar o tempo aqui nessa resposta. Deus criou as leis físicas, biológicas, etc. Eu falei aqui ontem da lei da gravidade, né? Até preguei. Se eu soltar esse papelzinho, cai. Mas se der soltar o bebezinho dela, também cai. E Deus deixa o bebê cair. Ou não deixa o papelzinho cair. É a lei da gravidade, Deus não vai se meter. Cada um é responsável pela questão que toma. Não pode pôr a mão e passar assim: segura aí, Deus. Não. Se rogar, vai cair. Deus é responsável. Que nós sejamos responsáveis com as leis que Ele criou. Sim. Quando um homem se une sexualmente, se bater a lei de espermatozoide com óvulo, vai dar bebê. E Deus não vai se meter. Deus deu uma lei, vai dar bebê. Irmão, se for fruto de adultério, vai beber. Se for fruto de estupro, vai beber. E Deus deixa, porque é uma lei que Ele estabeleceu. E Deus não fica se metendo em interromper o tempo todo, não. E o homem tem que aprender a ser consequente com suas decisões e escolhas. Nunca viu o caso de uma mocinha estuprada e engravidar? Foi Deus que quis, não? Quem quis foi um perverso. E a lei de Deus se cumpre. E as consequências vêm.
que Deus faz é oferecer a um e ao outro caminho de salvação. Eu não sei se consegui comunicar bem a ideia toda, mas não pense que alguém é religioso porque não teve de Deus uma direção clara para qual emprego ia ter. Até porque, irmãos, é tão subjetivo, tão subjetivo. Como é que você vai ter certeza que Deus quer você naquele emprego? Qual é a evidência que vai te trazer plena paz? Eu fiquei desempregado, casado. Olha, a porta que abriu, eu entrei. Eu não podia fazer charme, meu Deus, esse emprego é bom, aquele é melhor, senão tem 3 barrigudinhos em casa lá, pensando em comida. Abri a porta e entrei sem trabalhar. Saí de uma função melhor para uma muito pior, mas era o que tinha. Eu tinha que fazer, não podia estopar trabalho. Porque o mandamento é trabalhar nas próprias mãos. Bom, se cada pergunta você tem uma resposta. O relógio faz a própria vontade. O religioso faz a própria vontade. Então, até mesmo se o cristão não busca a vontade de Deus para coisas retiradas, como diferenciar um cristão religioso de alguém que apenas tomou um banho e não se converteu de fato? Isso é muitíssimo relativo. É difícil você. Não há um checklist lá de aspectos que, se você observar, você vai discernir com clareza quem é um folgado e quem é alguém que nunca nasceu de novo. Porque onde é um folgado, quem é um religioso, alguém que nunca nasceu de novo. O que importa é o seguinte: nessa figura, nesse gráficozinho que nós usamos, nos 3 tipos de homem, o ponto é: seja esse que nós achamos que possa ser um religioso, seja aquele que tomou um banho e não se converteu, na nossa concepção pelo menos, que não dá para julgar isso com toda a precisão. Ninguém pode dizer que você foi efetivamente batizado ou não, se o seu batismo valeu ou não. Só você pode dizer isso. Ninguém pode dizer isso para você. Qual é a evidência? Lá no centro da sua vida, governando você, está Deus ou você? Então, se você nunca se converteu, se você se converteu, mas resolveu ficar relaxado, quem está te governando? Se você nasceu de novo, tornou-se relaxado e negligenciar, você perde sua salvação. Não é tema da agora, mas há trocentas evidências das Escrituras. Não é uma vez salvo para sempre. Senão não haveria tantas advertências. Então, quer você ser alguém que de fato nasceu de novo e negligenciou e abandonou o caminho da justiça, você se perde. Se você é um religioso que nunca se converteu, você também se perde. Então, o ponto é: quem te governa? Há evidências do nascimento de sua vida? Você está perseverando nesses caminhos? Amém? Bom. Me consola, né? Só porque ele não gosta não. Ele não gosta de Natal também. Já que abri para a pergunta, ontem, quando eu estava resolvendo algumas demandas ali fora, aí estava você, Joilson, Beto, aí você me chamou para tirar as dúvidas e acabou virando aquele grupão, né? Então, de forma assim, bem prática, quais são os ingredientes que devem, já que a gente está falando de estrutura e planta da igreja, né, para o desempenho do desenvolvimento do serviço dos santos, no grupo caseiro? Quais são os ingredientes que se espera ter, né? Deus espera ter, tanto no líder, quanto no núcleo, quanto na participação dos irmãos, de forma bem... Pensa numa pergunta que merece uma hora. Ele não quer que vocês falem do assunto de ontem, viu? Eu vou estar assistindo porque esse tema estava previsto para explorarmos. Eu aqui conversei demais no meu tempo. Eu tinha falado aqui em algum momento
Eu citei aquela perguntinha antiga, né? Qual a obra da igreja na casa? A obra da igreja na casa é o desenvolvimento do serviço dos santos. O líder, aí eu vou maltratar vocês, viu, líderes? Vou dar uma opção para o povo apertamente de vocês. Mas o papel principal do líder é saber quem é quem e o que está acontecendo. Porque assim, se a obra da igreja na casa é o desenvolvimento do serviço dos santos, o líder precisa saber se os santos estão desempenhando o seu serviço. Há uma pergunta antiguíssima também que nunca mais se fez. Pergunta não, uma afirmação. Nós declarávamos assim: a obra da igreja da casa não é a obra que se faz no encontro da casa, na reunião da casa, mas a obra que cada um que está na casa faz todos os dias em todo lugar. Esse é o conceito que se perdeu. Aí as pessoas ficam em função da reunião da igreja na casa e sai dali, espera a próxima reunião. Ivan Baker usou uma figura sobre a reunião, o encontro da igreja na casa. Ele diz assim: tem se algo parecido com uma bomba de encher pneu de bicicleta. Primeiro aspira, depois insufla. Ou seja, é como se fossem soldados que voltam para a guerra, uma semana de lutas contra o mundo aí, se reúnem para limpar as armas, se reabastecerem, curarem suas feridas, falarem de suas derrotas e tropeços, testemunharem suas vitórias, serem de novo animados, habilitados, mobilizados para sair da guerra outra vez. A igreja da casa é para ser assim, é para isso. Bom, então, o que se requer que aconteça, Natal? Aqui eu vou tentar fazer só, não vou explorar, senão vai ficar muito demorado mesmo. E é um tema que me inflama bastante. Porque aqui está a base, todo o nosso serviço do ministério está na igreja da casa. Isso não pode ser negligenciado, tem sido em muitos lugares. Então, primeiro, o líder precisa saber quem discipula quem. Depois, o líder tem que saber o que está acontecendo naquele discipulado. Naquela junta discipulada, o que está acontecendo? Qual ensino está sendo transmitido? Essa junta funciona, existe transparência, aquele discípulo anda na luz, ele traz a sua vida e a torna conhecida. O explorador conhece as principais deficiências desse discípulo. O explorador conhece as virtudes desse discípulo. Está transmitindo o que nós chamamos de ensino de base e também ensino de crise. Ensino de base é assim: o menino tem que ir para a escola todo dia, está estudando. Essa é a formação dele, ensino de formação. A menina um dia cai e quebra o braço. Aí naquele dia, ele não foi para a escola porque ele foi para o pronto-socorro. Foi para as mãos de Daniel. Aí, essa tal, tem ali as recomendações, dependendo da gravidade, que o menino passa uns 2 dias sem ir na escola. Aqui é uma crise. Cuidar do braço, para o braço não se complicar. Mas por causa dessa crise, esse aluno passa 1 mês sem ir na escola, só que ele está com o braço na tipóia. Ele tem outro braço, se fosse os 2, ele tem alguém de olho. Não vai estudar. E alguns perpetuam a crise na vida do discípulo. Tem uma crise, não sai da crise nunca mais. Trata a crise igual o discípulo rumo, ensino de formação. Porque se você não formar, ele nunca vai sair da crise. Vai ser menino a vida inteira, vai ser criança a vida inteira. O explorador percebe isso, que o seu discípulo está no redemoinho de crise e nunca sai. Como faz para tirar dali? Está trazendo ensino de crise, disciplina, correção, passo prático. Há que formar a mente desse discípulo e a fé desse discípulo. O ensino, há que fundamental. E o líder tem que saber o que acontece em cada junta, se essas coisas estão acontecendo nas juntas. Se sai para pregar o evangelho, os discípulos do testemunho de Cristo, por diante, o que eles fazem? O líder tem que saber se os companheirismos existem e se estão funcionando. Quem é companheiro de quem é companheira de quem? E fulano não tem companheira por quê mesmo? E fulano por que está sem companheiro? O líder tem que saber e perguntar.
e sentar e conversar com aquelas pessoas, com os moradores daqueles. Se estão aptos para lançarem com perigo, por que não estão? Essas perguntas são importantes, senão não se sai em busca de solução e resolver aquilo. Então, resumindo, aqui na casa, coisas que podem acontecer. Pode e deve. A ceia do Senhor, convém que aconteça regularmente, se possível, todos os encontros. Tem um tempo para isso. Você pode começar encontro com a ceia, se quiserem. Tem um tempo de oração, de louvor ao Senhor, de oração, de confissão de pecados uns para os outros, como queiram celebrar a ceia do Senhor. Não transformar a ceia em um evento trimestral, semestral, anual. Segundo, deve haver oração. Pode haver oração. Oração deve haver. Pode haver um tempo de louvor da oração. Pode ter revisão de algum ensino. Pode ter supervisão das juntas. Não tem que acontecer todas as coisas, todas as reuniões. Mas todas essas coisas que acontecem precisam serem canalizadas para este resultado. Todos os santos estão exercendo seu serviço. Então, uma pergunta, e aqui é para os líderes, que os líderes têm que fazer, estarem atentos, é o seguinte: esses irmãos que se reúnem na minha casa sabem o que é o sacerdócio de todos os santos? O que é que os discípulos entendem por sacerdócio de todos os santos? E o líder tem que ter a resposta. Se ele não tem a resposta, ele há que procurar essas respostas. Segunda coisa que o líder tem que perguntar: mas esses irmãos, além de saberem o que é o sacerdócio dos santos, eles sabem que são eles sacerdotes? É diferente. Eu posso saber o que é um médico, mas eu não sou. Eu posso saber o que é um delegado de polícia, mas eu não sou. Alguém pode saber o que é o sacerdócio e não ser. Então eles sabem que eles são sacerdotes? Eles têm condição disso? Terceiro, eles estão exercendo o sacerdócio? Que todas essas coisas precisam convergir para isso. Nós somos o rei dos sacerdotes do mundo. Porque senão, irmãos, o que é que acontece? Nós vamos passar a nossa vida lidando com problemas. E não tem fim. Isso não tem fim. E os discípulos começam a sentir: coitadinho do bichinho, pobrezinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, ninguém sorri para mim, fizeram cara feia, me deram o livro, puxaram meu livro, ajudaram meu pé, ai de mim, só estou sofrendo, minha pessoa me ajuda, me ama e me inclua. Mas nós somos sacerdotes, nós temos que fazer isso com o mundo. Mas se nós somos eternos, necessitados, dependentes disso, nós não saberemos abençoar o mundo. Irmãos, como eu falei antes, há suficiência em Deus. Meus Deus com pressa acabaram quando eu entendi que Jesus me quis. Já viu aquelas pessoas que assim, que elas querem ser aceitas? Se não for aceita, não for amada, não for querida, ela chora, fica brava, uma confusa, se acaba. Todo ser humano tem a necessidade natural de ser aceito, de ser amado, de ser incluído, de participar, de ter um propósito. Faz parte da nossa natureza humana. Mas, irmãos, a carne e o diabo trata de pegar isso e botar em níveis estratosféricos. Isso domina as pessoas, escraviza as pessoas. Eu nunca fui dado a muitos complexos, não. Mas cerca os meus. Aí um dia, no encontro de jovens, uma irmã estava compartilhando, uma santa que eu devo muitíssimo, chamada Isabel Pacheco, de Itabuna, hoje de Itabuna. Ela leu João 15, acho que é 15, 16. Jesus fala assim: não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês. Ele disse: ele me quis. Que me importa se alguém me chama de orelhudo, do presídio, elefante de feio, de gordo, de preto, de branco, de azul, de verde? Que importa, vá na mesa mão, Jesus me quis e ele me escolheu. Para você. Ou nós nos apossamos disto
Nós somos amados, nós somos achados, nós somos chamados, Amém. Glória a Deus. incluídos em Cristo. Nos tornamos participantes da sua natureza divina. Obrigado. Fomos chamados para a sua própria glória e virtude. Por favor, leia as epístolas de Pedro, a 1 e a 2, a primeira e a segunda. Pedro fala que Jesus nos chamou para uma viva esperança, gloriosa esperança. Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança. Os filhos de Deus vivem na esperança da eternidade. Nossa alma se complica, nossas emoções se complicam, as pessoas são inconvenientes, falam coisas impróprias, mas Jesus me amou e me escolheu. O que eu prefiro? Que o mundo inteiro me ame e Jesus me rejeite? Ou que ele ame e o mundo me rejeite? Irmãos, não eu digo não há mágica, é você desenvolver forte convicção daquilo que a Escritura diz e se envolver nisso, não depender do que lhe dizem. Gente, eu tenho uma forma tão ruim em tantos lugares, você não tem ideia do que me chamam por aí. E eu vou me importar com isso. Jesus foi chamado de Beelzebul. Por que eu não posso ser chamado de canário, de ladrão, como já me chamaram? Por que eu não posso ser chamado de negrinha descarada, como já me chamaram? De soberbinho aos gritos de dedo na cara. Você acha que é rei? Por que eu tenho que ir para casa lamentar e chorar? Lá na cruz, meu Senhor foi abandonado para que eu fosse acolhido. Isso me basta. Há suficiência em Deus. Então, se não entendemos isso, não saberemos exercer nosso sacerdócio. Então, quem na casa deve existir para isso. Se não está acontecendo assim, vamos construir esse caminho para que assim seja. Quando eu brinco aqui com vocês para apertar a mente do líder, é só para ele ajudar vocês a conseguir os aconjuntamentos necessários. Não é para ficar sentadinho lá exigindo que o líder faça tudo, não, porque você também é um sacerdote. Não se esqueça disso. É sua responsabilidade como discípulo de Jesus, como parte desse reino de sacerdotes, dar a sua justa cooperação e se apresentar. Faça o quê? O que tem para mim? Além do que você já sabe, né? Seja pronto. Aqui está na ordem, não? Quem é primeiro, né? Ou está na ordem? Aqui é Natan, rapaz. Se não fosse Natan, não estava na ordem. Que bom que você existe, Natan. O que o rapaz e a moça devem observar dentro da amizade? Para saberem se querem algo, mas também não serem discretos. Essa pergunta é difícil. Eu tenho uma boca grande que eu não tenho nada disso. Gente, as pessoas têm exigências diferentes. Minha esposa diz assim, vou começar com a parte mais simples, que é o aspecto físico, que via de regra chama atenção. Daí passa uma moça assim, esposa, que moça linda. Assim, você tem um gosto diferente. Quando você me chama linda, você está pensando dessa maneira? As pessoas têm valores diferentes para tudo. Eu conheço mulheres que são modelo da igreja, são exemplares, formadoras de discípulos, então assim, comigo não deviam pensar. Que são aspectos que não têm a ver com caráter e fé, são peculiaridades daquela pessoa. Quando o Gideão começa a nos relacionar, mesmo não tendo esse conceito de observação, nós estávamos numa denominação, não se trocar de namorado com quem troca de camisa. Eu passei uns 4 meses observando. Nós estávamos juntos em vigílias, em jejuns, em evangelismos, em grupos de oração. Comecei a levar em casa. Ela começou a ter expectativa, mas eu demorava. Estava observando. Observando o quê? Você se lembra que eu disse aqui ontem? E quando eu me converti, eu botei assim, na minha cabeça, não vou mais namorar. Ficar trocando de
Eu vou escolher uma moça para casar, vai ser minha esposa. O que eu preciso? Existem características, irmãos e irmãs. Eu vou me usar como referência só para facilitar a compreensão. Existem características de mulher que eu preciso que exista. E se não existir, eu não me casaria. E tem características que eu preciso que não existam. Se existirem, eu não me casaria também. E tem aquelas coisas, eu sou assim só, aqui dá para administrar. Tem o que é excludente, tem que ter isso e não pode ter isso. E aqui no meio tem um bocado de coisa que pode ter mais ou menos, você vai jogando ali e no caminho vai se assentando. Alguns não fazem essa consideração. Assim, tem que ter isso, tem então caso. E aquilo que não é para ter e tem, você faz o quê? Depois em casa. Então, além das questões espirituais, de valores espirituais, de fé e de caráter, isso é mais simples. O que é um discípulo? Vocês sabem. Esse moço é um discípulo? Essa moça é um discípulo? É. Então, teoricamente, em tese, está apto. Aí entra as suas peculiaridades, as suas, você está observando. Só que ocorre o seguinte, às vezes coloca, eu já vi pessoas fazerem listas tão detalhadas, e para lá em cima. É difícil de achar. É difícil de achar. Vai de cor de olho, a peso, altura, idade, profissão, e sai dizendo. É difícil. Até porque essa embalagem muda pelo caminho, né? Aqui devagar com isso. Então, assim, as questões principais para mim que tem que definir são as questões que envolvem caráter e valores. Caráter e valores, que envolve a fé e o que Deus pensa sobre as coisas. E aí entra as características pessoais. Eu falei aqui ontem, de hábitos de higiene a hábitos de organização. Temperamentos. Porque quando você está apaixonado, o sujeito é grosseiro, você, mas quando casar eu avanço ele. Senão tomar muita patada. Ela é muito impulsiva e ela faz o que quer, mas quando casar eu dou ela. Ou você gosta de uma mulher assim, e você não se importa que ela seja impulsiva, ou você não vai tomar na conta. Porque isso não é pecado, isso não é defeito, isso é característica. Ela é muito quietinha, mas eu não vou animar quando eu casar. Não é não, você acreditou tudo. É perfil. Pode fazer ajustes, subir ou descer algumas coisas, mas aquela pessoa que tem esse perfil não vai mudar radicalmente. Eu conheço mulheres que são sanguíneas, quase hemorrágicas, mas são dóceis. No seu dia a dia, não ficam paradas, não quer ver nada fora do lugar, botou na mão, tem que resolver. Mas o senhor diz, esposa, fica aqui quietinho, não, gente. Essa pessoa pegou o seu temperamento e se submeteu a tudo. Não queira mudar o temperamento do seu noivo ou noiva, do seu observado ou observado. Isso é impressão digital. Isso não muda não. A pessoa vai adequando, vai sujeitando a sua doutrina, a pessoa vai se colocando limites, e vendo os limites da inconveniência. Mas é perfeito. E quantas frustrações por causa dessa expectativa quando o casal muda? Então, uma coisa avaliada, essa pessoa está pronta a adaptar
seus impulsos e temperamento seja a verdade e a doutrina, no seu caminhar com essa pessoa, você vê evidências dela pisar no freio, bater a ré, seja ela, seja ele, porque aquele comportamento pode infringir a doutrina? Quando eu disse aqui que as irmãs com quem eu não me casaria, não porque estão fora do padrão, mas porque tem comportamentos, temperamentos e perfis que para mim, como homem, não serviria, até para o obreiro, não para o sujeito, o homem chamado Evangelho. Assim que eu sei que irmãos queridíssimos que não conseguiriam conviver com a esposa, que eu dar um xerique, para mim está perfeito, para ele não existe nessa. Então há uma série de subjetividades que passa por nossa escolha. O estudo diz assim: casamento é escolha humana. Eu aceito que alguém diga assim, mas Deus escolheu meu esposo no marido. Assim, tá bom, tu está dizendo, eu não aceito. Mas não há nenhuma evidência bíblica que Deus faça isso. Aí todo mundo diz, mas Rebeca Deus escolheu. Eu falei, quem disse que Deus escolheu Rebeca? Para Isaac. Abraão diz, vá para a minha parentela, que era desse tamanho. E lá escolheu a moça. Não tinha dúzias não, gente. Não sei se tinha 3 ou 4. Aí o céu de Abraão vai do sinal, aquela aí, não quero. É que eu escolhi de Matias e José o Justo para ser apóstolo. Escolheu 2, joga, vai lá para cima, porque foi você. Tinha que ser alguém ali. Aí você olha todas as demais histórias da Bíblia, não tem uma que Deus escolhe. A gente nem sabe qual era o nome da mulher que Noé. Então narra com ele, foi salva. Quando Deus chamou Abraão, ele era casado, estava na terra de idólatras, em dos caldeus. Abraão era casado. Quando Moisés veio falar ao povo, ele já era casado com Ziplão, lá em Midian. Ninguém sabe quem foi a mulher de Ezequiel. Era casado com os judeus, fez lá, quando você morrer, vai ensinar para Israel como é que ia ser a coisa ali. Quando Jesus contou Pedro, ele era casado, Jesus foi a sogra de Pedro. Quando o anjo falou para Maria, ela já estava desposada com José. Eu disse para a moça que quis me convencer a todo custo que teve sonho, que teve visão, que o Senhor falou, porque o galo cantou, porque o povo caiu, que aquele rapaz ia ser marido dela. Disse, mulher, não deve ser boba. Deus não escolheu o marido da mãe, do filho dele, vai escolher o teu porquê. Alguém me diz, Deus escolheu mesmo, tá bom? Você diz, eu aceito. Isso não é regra. Não há respaldo bíblico para isso. Paulo fala, case-se com quem quiser, desde que seja no Senhor. O que é no Senhor? É segundo os critérios de Deus. Eu estou dizendo isso só para que essa observação não fique na estratosfera. É você que vai escolher. Por favor, tenha uma margem de tolerância grande, porque vai haver variações. Não faça aquela expressão, assim, ó, se passar daqui não serve, porque vai passar por lá e por outro. Se eu tenho que acelerar. Então, assim, é difícil. A minha lista pode anunciar dos demais irmãos, dos jovens aqui que querem casar. O que Gina esperava pode não ser o que as moças aqui esperam. Ela só fazia uma oração: Senhor, me dá um homem que te ame mais do que a mim. Se fritou. Está levando essa vida doida e cigana aí. Ela só quer fazer. Não importa se é feio, se é bonito, se é gordo, se é magro, ele tem que te amar mais do que ama a mim. Pronto, essa é a família. Com todos isso. O que é que está no imaginário das moças e dos rapazes quando pensam em se casar? Então, eu não tenho uma resposta muito objetiva. Assim, há coisas absolutas, tem fé e caráter, valores, e há questões circunstanciais e pessoais, de gostos e preferências, que vai de hábito da cultura de cada um, cultura doméstica, familiar de cada um, que afeta a vida no caminho, a vida de casado. Eu sou, bom, aqui é para observação, né? Não é para compromisso. Posso balançar essa ideia.
Como os irmãos devem se portar com solteiros que estão conversando ou em observação declarada? Como ajudar? Deixa eu repetir a pergunta. Porque assim, estão conversando em observação declarada são coisas bem distintas. Porque aqui todo mundo conversa com todo mundo. E aí, seja aqui, seja na observação declarada, seja no compromisso, é tratar com toda a pureza como irmãs. Agora, o conteúdo das conversas muda. E talvez seja isso que a pergunta quer saber. Veja bem, a observação declarada é para aquelas situações em que os dois jovens envolvidos não têm chance de estar juntos, para naturalmente se observarem. Eu citei meu exemplo com Gina, nós estamos juntos quase todos os dias nos eventos da igreja. Era fácil perceber o comportamento de um e do outro. Ao longo de poucos meses, se tinha um perfil muito claro de como é que ela se conduz, como é que eu me conduzo. Bom, mas quando os jovens não têm essa oportunidade, então se cria esse expediente de observação declarada. Esse expediente foi criado para que se observe. Então, neste relacionamento, cabe obrigatoriamente perguntas importantes. Por exemplo, se nós nos comprometemos, porque a observação está no compromisso. Então, esse crente está presente, os dois sabem que está presente, sabem, inclusive, que pode não dar certo a observação e não se comprometerem, e não houve, ninguém lesou ninguém, não houve dor, não houve engano nisso. Mas se eu vou, e eu não tenho oportunidade em conversas normais saber, você pretende continuar trabalhando com se casar? Quais são os seus projetos profissionais comparados ao casamento? Você pensa nisso? O rapaz não está conosco. E aí a moça não pode encapelar, né? Senão eu quero fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD. Tem que dizer, que bênção, eu queria uma mulher assim. Ninguém sabe como ele vai reagir. Então você tem que dizer o que você tem na cabeça. O que você pensa sobre o governo da casa? O que é muito comum hoje em dia é essa pergunta, tanto a moça quanto a rapaz, que fazer com o outro. Governo compartilhado, não ouviu essa expressão? Não existe governo compartilhado na casa. Governo do homem. Deus lhe fez auxiliadora. E ele deve tratar essa auxiliadora com todo mimo. Se necessário, morra por ela. Mas a decisão é sua. A não concordância nisso pode gerar problemas gravíssimos. Eu me lembro de dizer para minhas filhas, quando estavam noivas, eu disse assim, filha, você não está escolhendo apenas bonitão com quem você vai dormir todos os dias, não. Você está escolhendo um homem que vai te governar. Você conhece bem a cabeça dele? Os valores que ele tem? Eu tentava dar exemplos. Filha, pensa assim. Se você quer ir para um evento qualquer, e eu considero que não é próprio, digo, não, filha, você não vai. Aí teu noivo diz, não, você pode ir. Prevalece o meu não. Eu ainda governo essa casa, você está aqui, sou eu que tenho que descer. Então você não vai. E o sim dele perde. Mas se for o contrário, eu digo para você assim, então filho, você pode ir, não vejo problema. E ele que diz, eu acho melhor você ir. Não vai. Porque esses são os valores dele. Porque depois de casar, o meu sim não vai mais existir. E aí você não vai mudar assim. Então eu faço o que eu quero, faço o que eu quero. Não pode fazer o que eu quero. Não muda nas dúvidas assim. Esses valores que ele tem, em coisas que não são absolutas, é seu estilo de governo. Eu vou me ajudar a isso? Vou cooperar com esse homem? Mas Gina não sabia que depois de 24 anos de casados, um dia se embora para o outro lado do mar, ia deixar duas filhas para trás. Quando casou, ela não sabia disso.
Mas ela sabia de uma coisa: esse noivo dela queria, em algum momento, pregar para o mundo. Como na minha cabeça dependia de um chamado naquele contexto, e eu não tinha um chamado, então o que é que eu fazia? Promovia eventos missionários, congressos missionários, doava quase metade do salário para os missionários. Arrastou a lata doida porque o dedo do marido era para os Estados missionários. Mas ela não estava em nossas conversas que eu iria, que eu queria cooperar, que eu me empenhava, que eu me envolvia, que eu me esforçava, mas não queria, porque não tinha chamado. Até eu descobri que não existe isso, na minha cabeça pelo menos, tem um chamado para ir. E fui, ela foi. Esse tipo de decisão que a mulher toma, ela precisa olhar para aquele homem que ela escolheu e confiar. Esse é meu cabeça, ele vai me conduzir. Vou ficar à sombra dele. Porque, mas isso vai acontecer no casamento. Surgirão decisões que extrapolam está namorado ou não está namorado, envolve direita e esquerda, e o homem vai decidir. Vai te ouvir, vai conversar, mas ele decide. Você viu Moisés pedindo permissão para si, para se ele iria para o Egito ou não? Embora. Ela foi. Marcos conta, quando ele veio para Salvador, ele estava com câncer, que era, não havia registro na literatura médica de cura desse câncer, um tal de carcinoma embrionário, 1977, 78, por aí. Recém-casado, com um filhinho de 2 anos, 1 ou 2 anos, não me lembro a idade do filho que tinha naquele tempo. Ele tinha emprego federal, já tinha feito a cirurgia do câncer. Os médicos tinham lhe dado 2 anos de perspectiva de vida. Aí, o presidente de Porto Alegre diz assim: nós queremos que você vá para Salvador. Aí ele pede demissão e condena condena a futura viúva a ficar sem a pensão do seu emprego federal. Eu pergunto para vocês, meninas, o que você faria se um marido teu, condenado à morte, com um filho de 2 anos, pedisse demissão de emprego federal, que te garantiria uma pensão razoável para cuidar de seu filho, resolvesse pedir demissão e se embora para uma terra que não conhecia para pregar o evangelho? Você faria o quê? Acompanhar esse maluco? Ele dizia: não, senhor, não siga a vida não, senão você não deu tal de tornar aqui. O que você tem que fazer? As mulheres pensam nisso quando elegem o marido? Ou querem enganar o bonitão para desfrutar de um mundo de amor o resto da vida? Por isso eu disse ontem: não cultivem tanto o romantismo, porque a vida para praticar. Agora é tempo de conhecer e saber o que está na cabeça do outro. Deus fez milagre, Marcos está vivo até hoje. Quando ele voltou lá, 5 anos depois, o médico disse: o que é que você está fazendo vivo aqui? Não poderia estar morto. É só para dizer que isso de governo não é compartilhado. Uma coisa é estar com minha esposa e demonstrar, explicar que eu preciso ir do outro lado do mar. Outra vez assim: você deixou ir? Essa pergunta não tem. E ela estava pronta a seguir esse doido. Então, assim, nesse processo de observação declarada, há que se fazer perguntas assim: ensina as crianças homeschool ou escola normal? Podem pensar assim, e ele e ela. Aí eu disse: não, eu quero homeschool. Não, de acordo, não tem que ser. E quando o casal o filho vier, faz como? Quem vai ceder para quem? São coisas que aparentemente são simples, e os jovens enamorados não querem conversar porque estudar tensão, vai, passa, pula e se casa. Aí vem para a mesa. E agora? Como é que faz? Então é um tempo de desconhecido. Por exemplo, aqui é um ponto que as meninas devem observar dos homens. Nenhuma dividida. Qual é a preocupação primeira do moço? É ficar bem na foto? E você que se arrepende?
ou proteger você, ainda que ele fique horrível na foto. Eu já orientei uma moça terminando o noivado por causa disso. Ela tem uma série de outras dificuldades com o rapaz lá, disse, irmão, tudo isso aqui é superável, foi um tropeço, foi pecado, isso aqui se resolve, tal. Mas esse perfil dele aqui, de sempre você arca com as consequências para ele ficar bonitinho na foto para todo mundo, isso não é coisa de homem não. O homem se rasga, se fermenta, fica rasgado, de trapo, sujo e fedorento, mas a mulher está preservada. O homem foi feito para embates e sofreu dano para resguardar sua esposa, sua casa, seus filhos. Se o homem se preocupa sempre em se dar bem, pode interrogação na índole desse sujeito. Que na dividida você vai sobrar. Ele vai ficar bonito sempre, a culpa é dela. Bom, para fechar, é um tempo de conhecimento. É um tempo curto e exige conversas francas e abertas. Nesse período, então, de observação declarada, eu não posso dizer da forma como dizer, então é só o que eu digo, é um pensamento nosso, de presbitério que seja, que eu penso. Para mim, é até proibitivo cultivar romantismo. Sabe por quê? Não é tempo de se encantar, é tempo de escolher, de conhecer. Aí, se o sujeito fica muito romântico e a menina fica muito gatinha, não vão ter as conversas que tem que ter. E se envolve emocionalmente, um deles se envolve emocionalmente. Aí não dá certo. Aí fica o outro com a asa quebrada, um dia ele volta. Então, evitem. É uma observação declarada, não é conquista, é a observação. Observe, pergunte, inquira, converse com os pais, converse com as pessoas próximas, tenha conversas sozinhos, conversas com outros, sobre questões que envolvem a vida de um e a vida de outro. Se dê a conhecer e exija conhecimento do outro. Porque em cima dessa observação vai surgir um compromisso que será para casamento. Então, após Como? então a conquista tem que vir após a observação. Com certeza. Com certeza. Porque na observação, você não está definido, está observando. Eu me lembro quando um dos meus genros morava em outra localidade e quis observar minha filha, ele quis ir lá para Salvador, para minha casa. E esse amigo é perigoso. Porque você não está definido. Você chega por lá. Aí quando você volta, minha filha está lá arriada e apaixonada. Aí você desiste. Lá vou eu com um problema em casa para administrar. Eu vou aceitar isso se você tiver um nível de definição aí de 70% para cima. Ele disse, não, Roger, nós temos conversado. É outra localidade, né? Naquele tempo não tinha WhatsApp ainda. Conversado por SMS, Facebook, sei lá. Conversado muito, por telefone. Tinha os serviços em alguns sentidos. Eu estou quase 100% definido, mas eu vejo dois relacionamentos frustrados. Eu não quero acontecer. Eu preciso conhecê-la de conversas presenciais. Mas para mim hoje, palavra dele. Observar outra moça já é ilícito. Eu não estou observando mais ninguém. É só ela. Ok, não é. Para conhecerem sobre os olhos. Porque a observação, inclusive, vocês podem observar até 10. Acho que é por isso observar 10, né? Não observa nenhum. É só dizer o seguinte, a observação não é um compromisso, não envolve fidelidade, é a observação de alguém que você não demonstrou nada por aquela pessoa ainda. Você está observando. No almoço, pode ter 2 ou 3 rapazes que você não observa. É lícito. Por que não pode observar? É observar. Não é que assim, não são. Observar. Naturalmente. Relacionar, conhecer.
se moram próximos, se estão no mesmo contexto, observar tantos quantos queiram, e vice-versa. Desde que não se insinue para ninguém e não tente conquistar ninguém nessa fase. Aí na hora que você se decide, é essa moça, é esse rapaz, as meninas podem inclusive fazer algum nível de investimento se estão definidas, sem ser levianas, não parecerem baratas, mercadoria de feira, mas deixar transparecer uma coisa se você está definida, sabendo de todos os riscos de tomar, não chega para lá, é perigoso para as mulheres, para os homens, mas não há pecado nisso. E se o homem está definido, como dissemos ontem, deu bote, conquiste, pode tomar um baita de um não. Paciência, você está definido. Se está definido, faz o quê? Esperar alguém atravessar? Não deve ter que falar. Sabendo para ter um não. Mas enfim, esse período é para observar e, em cima da observação, definir. Mas não cabe conquista de jeito nenhum. Como se portar com pais incrédulos? A pergunta é bastante subjetiva, porque assim, depende dos pais incrédulos. Esse exigir um discernimento muito localizado, de conversa com pastores e líderes locais para orientar. Mas o padrão do filho para com seus pais incrédulos ou para com seus pais convertidos é o mesmo. Filho, honra pai e mãe. Filho, obedeça seus pais. São dois mandamentos bem simples. A outra que não é um mandamento, mas ele fala sobre um pai que, eu esqueço o texto completo, assim, um pai que ama o filho que o serve. Então, os filhos servir aos pais faz parte desse padrão bíblico. Então, o trato dos filhos com os pais é serviço, honra e obediência. É muito simples. Então, sejam eles incrédulos ou sejam eles convertidos. Se uma menina com pai incrédulo se interessa por uma pai da igreja, só observa e quer se prometer, então não só porque o pai é incrédulo, qualquer pai, é próprio que o moço, antes de dar o bote, às vezes não é fácil ter esse acesso ao pai incrédulo, mas se o pai da moça está na igreja, não é doutrina nova, irmãos, mas é conveniente. Procura ela, procura esse tio. E ela brigou. Tem observar sua filha, tem orado por ela, não tem interesse. Um pedido de casamento. Autoriza? Vai. Pode fazer diferente direto a ela. Mas pode haver depois alguma resistência do pai, você não sabe. É mais uma etapa para administrar. Então, convém administrar antes. É só uma conveniência, não é mandamento, não é regra. Se o pai é incrédulo, eu acho que seria próprio fazer a mesma coisa. Só que aí é difícil, né? O pai não está ali, alguém acessível com você, pois igual o pai dela sem ela saber. Se ela sabe, que você está interessado nela. Então, nesses casos, você vai direto à bolsa, tentar o bote. E aí ela vai dizer ao pai, você vai perceber, vai falar para ele, pedir a mulher que ela vem e tal. Mas eu acho difícil que o pai hoje incrédulo não queira que a sua filha desperte interesse de um homem sério, de um jovem sério que quer casar-se. Qualquer pai incrédulo não vai feliz a vida com isso. Aprendi assim, 2 pontos. O discípulo que busca o instruador, o discípulo que busca o instruador, se quiser, corra atrás dele. Como um bebê neófito vai atrás de quem cuida dele. Irmãos, só por questão de ordem, nós estamos encerrando as perguntas.
por causa do almoço, por causa do horário de saída de vários de vocês, senão isso aqui não vai ter fim. Tá bom? Mas se alguém precisar sair, pegar o transporte, vai viajar, o almoço já está disponível para esses, tá? Desculpa, gente, minhas respostas são complicadas demais. Isso do discípulo correr atrás, como Jesus fez? Não era uma via de mão única. Não era só os discípulos correr atrás, não era só ele que ia ter os discípulos. Cabe as duas coisas. Não é uma questão de regra, irmãos, porque a Bíblia não regula isso. A Bíblia não normatiza isso. É uma questão de bom senso até. É mais fácil, por exemplo, 5 convergir para 1 do que 1 divergir para 5. É próprio que os discípulos busquem sim, se tem sede, vá atrás. É natural e bom que seja assim. Mas não é regra. O explorador fica lá todo pousando, se não vier, não vou nada também não. Não é assim. O senhor não suporta, procura, vai atrás. Se eu não está pousando aqui fora, quando eu comecei a fazer discípulos, 35 anos atrás, 37 anos atrás, eu morava no Lobato. Tem discípulos que moravam no Nordeste da Maravilha. Eu não tinha carro, eu estava desempregado, mas eles também eram pobres. Eu ia com minha esposinha, com filhos pequenos em casa, ficava com a sogra, que era dos vizinhos, do Lobato para o Nordeste para estar com esses discípulos. E eles iam, de vez em quando, do Nordeste para o Lobato. Não há uma regra. É o explorador entender que ele está ali para ensinar aquela pessoa a guardar todas as coisas que os ordenou. Faz como? E aquela pessoa está ali, o discípulo, entendendo que esse explorador foi posto por Deus na sua vida para ajudá-lo a guardar todas as coisas do ordenou. O que ele mais quer é agradar a Cristo, aquela pessoa vai ajudá-lo. Ele corre atrás. Se ele regula demais, tem um problemaço. Uma estrutura rígida que vai fazer mais mal do que bem. Um quer aprender e o outro quer ensinar. Um quer receber, o outro quer dar. A povo não tem vontade de comer. Era para ser fácil. Então, assim, eu aprendi assim, essa regra não temos, viu? Há um incentivo, corra atrás, você precisa, mas não é regra. É você saber se eu não corro atrás, eu estou menos. Quem mais procura, mais recebe. Então, é uma questão de bom senso e não de regra ou de norma. Até que ponto a mulher pode tomar iniciativa no relacionamento? Acho que eu falei um pouquinho disso aqui. Não há proibição, não vemos proibição, nunca proibimos. Apenas achamos, como eu digo isso, a constituição emocional da mulher, ela fica mais exposta a ser ferida. Se o sujeito dá o bote, então não. Se o menino dá o bote, então não, os reflexos emocionais dela são maiores. A mulher tem estrutura emocional muito diferente da do homem. Então, eu acho que é um risco maior que a moça corre. Ela não está proibida de fazer com que ele saiba de alguma forma, de tirar algum caminho, e aí de novo, que algum Deus não tem regra, não tem procedimento. É você orar, buscar conselho, fazer chegar a ele seu interesse, se você está definida por ele, é disciplina. Pode adiantar nisso. Isso é perigoso para você, para a menina. De tomar um banho, se o sujeito tiver uma cabeça machista, pior ainda, né? Então, não há uma regra, não há uma. Só nisso, mas é disciplina. Quais são as características que apontam que a pessoa está apta para relacionar para casamento? Bom, houve um tempo e há localidades que se inventou um tipo de referência que eu não sei me tirar, porque nesse ambiente esse pobre não casa. A pessoa tem que ter casa própria, tem que ter tantos salários mínimos e tal, senão não casa. Coitado dos galileus, que nem casavam. Era tudo pobre. O que é que se exige? Maturidade espiritual, alguém fundamentado, que claramente tem experiência de conversão e é firme em Cristo. Seja ele, seja ela. Segundo, maturidade emocional,
Alguém apto para sofrer frustrações, de apaixonar-se, não dar certo, não querer se matar por causa disso, quando não acabou. Estou exagerando, tá vendo? Apto para assimilar as circunstâncias da vida. Porque senão, no seu casamento, você vai levar suas crises para ele. Se essas crises são muito agudas, e ele tem as suas também, ou ela tem as suas também, só dá um problema. A maturidade emocional que nós chamamos é ter estabilidade emocional. Você não é uma linha reta, não. Todo mundo tem, né? O gráfico nunca é assim. É normal, não é assim. Mas tem gráfico que é assim, ó. Aí cuidado, porque são oscilações muito grandes, que você sozinha já complica você com alguém, não nunca mais. E no caso, achando que aquele ou ela vai servir aqui de amortecedor e não vou ter mais essas oscilações. Que mais? Maturidade física, isso é óbvio. E maturidade financeira. O que nós chamamos de maturidade financeira? É a capacidade de sustentar uma casa. Mas não se fala com que padrão. Uma vez estavam querendo barrar o compromisso porque o cara tem um emprego inconstante, assim, a renda era muito oscilante e tal, e a menina também trabalhava assim, fazia serviços domésticos. Gente, essa moça tem essa vida desde quando? Desde sempre. E ela quer casar com este para levar a mesma vida financeira que ela levava. O casamento é trampolim para a ascensão social. Ela está disposta a manter esse padrão de pobreza que ela sempre teve. Deixa a criatura casar, pelo amor de Deus. A pobrezinha não vai casar porque é pobre e o sujeito é pobre também. Para mim, é um tipo de interferência na vida alheia perigosa. Porque a vida da pessoa, nós não somos donos dessas vidas. Uma coisa que está com sua mente agora, menina, é o seguinte: se tu ficar doente, vai para o SUS. Se fez, vai ser assim. Sem mandar aqui para o Zoom. Ela só começa a dizer: eu faço isso a vida toda. Sempre fui para o SUS. Sempre andei para o Zoom, voltando. Não vai acontecer nada. E por que não pode casar? Os pais podem fazer exigências sobre os pais das meninas. Como belíssimo. Agora, consulte sua filha, porque é ela que vai casar. Está disposta a baixar o padrão social? Casando com o pé rapado, sem dilagir? Estou. É sério, é discípulo, é homem. Você casa. Então, essa questão social não pode ser um padrão mesmo. Agora, em qualquer um desses parâmetros, irmãos, maturidade espiritual, emocional, física, financeira, existe o mínimo indispensável, existe a excelência. Você vai fazer uma prova, se você tirar 5,2, tirar 5, achei que é o meu tempo, né? 5 você passa. Você não está reprovado. Você está com o mínimo indispensável, mas você passa. Se é um critério, passou. Arrastado, mas passou. E aqui tem excelência. Entre esse mínimo e essa excelência, há uma gama enorme de possibilidades. Então, houve casamentos que nós vimos que estavam aqui na excelência, estavam vibrando. Houve casamentos que estavam aqui, passando arrastado. Nós dissemos aos dois: olha, tem tais e tais isso. Considere isso e isso. Mas o que é? A vida de vocês. A igreja não pode determinar isso. A igreja aponta um padrão, aponta referências, dá conselhos, mas a escolha é pessoal. A única condição que a igreja impede é se houver pecado. Se a pessoa não é uma discípula, um discípulo, então tá bom. Mas fora disso, essas oscilações de maturidade emocional, espiritual, financeira, tem oscilações. A incubação, a regra, exige que a pessoa tenha um apartamento quitado, emprego não sei de quê, seguro de vida.
carro do ano. Muito bem lembrado. O pai da moça não casou, na grande maioria dos casos, não tinha as posses que tem hoje. Não tem os recursos que tem hoje. Ele construiu casado com uma pobre coitada que malhou com ele a vida inteira. Agora ele quer exigir do pobre coitado que está chegando para casar com a filha dele e o cara sair lá de cima. Qual a exigência? É homem, por favor, assim, não foge não? Tá, sangue dá na canela, ele se treme na cabeça aos pés, fazer cara bicho. Homem se treme, mas não corre, né? Corre para cima. Briga para lá, vai para cima. O cara é macho, é homem, firme, é discípulo, é santo, é um Senhor, é trabalhador, não é um preguiçoso. Deixa ele construir a prosperidade dele. Quantas pessoas morando em um apartamentozinho no seu mundo e hoje moram em uma baita de uma casa? Se construiu da vida. Os envolvidos têm que saber, mas essa é a segredo. O pai deve aconselhar, sinalizar, mas eu acho perigoso que o pai proíba uma filha casada por uma questão social do noivo para a menina. É perigoso, mas é uma questão familiar que a igreja não se mete. Sentimento é atração física, sentimento e atração física são necessários para se definir por um casamento. É bom casar sem sentir nada pela pessoa? Em casa não. É um problema sério. Vai mudar de chorar por isso? Gente, eu, entre aspas, desmanchei o noivado por causa disso. Há 2 ou 3 meses do casamento. Com lua de mel, pacote de luxo comprado em lugar chique. Fui conversar com o noivo. Disse, meu, perto do casamento, como é que você está administrando aí essa questão do contato físico e tal, está inflamado, está abrasado? Não tem para onde não. Põe uma boca aqui. Você nunca precisou assim nem sair digerindo na frente dela e se embora porque está ficando complicado? Não. Por que joga com ela? É minha melhor amiga. O sujeito melhor do que uma amiga, não, ela tem um homem, que é o marido. A amiga está complicado. Para com isso. E fez o que estava todo caso. Seria um desastre. Não se casaram. Ela agradece. Porque não havia nada. Não pode, é até estranho. Mesmo que não seja a mulher dos seus sonhos, qualquer homem está muito próximo da mulher ali, um dia por dia, 3 dias, 7 dias, humano, mexe. É natural. Mas não sente nada. Mas tem dificuldade de morrer, inclusive. Funcional. Pode ser casado, porque é melhor amigo. Chega um momento importante checar coisas desse tipo. A autosonia é assim. Cheguei para o pastor que sabe das mesmas coisas, ele disse, não. A gente, nós não vamos santo, mas no joelho. Termina. Por que chama de santo no joelho assim? Não temos atração. Ela para mim, por que eu vou sair? Pedaço dessa. O coração não bate mais forte, não sente calorzinho, caldoreira, tudo normal. Irmãos, é assim. Serão 2 uma só carne. Não serão 2 uma só alma. Não só carne. Casamento pressupõe união física. E isso pressupõe atração. Há que ter algo especial. Casando-se assim, ao longo do caminho pode haver dificuldades. E se casa já fazendo força para gostar? Complicado. Há que ter um extra. Isso não pode ser o fator que determina, porque você tem muita atração. É o tipo físico que você sempre deve dizer, Senhor, mas tem um monte de problemas e defeitos. Esses defeitos também vão prevalecer.
Se não fosse assim, homem que casa com mulher bonitona nunca trairia. O mundo está cheio de homens casados com mulher feita a 4 mãos, uma bonequinha de louça, e trair essa mulher. Isso é importante, mas não deve definir a escolha. Não sei se eu respondi a bom tempo. Como surgiu o procedimento de discipular de um discípulo do rapaz? Como surgiu o procedimento de o discipulador do rapaz sondar com a discipuladora da moça se há interesse? É o princípio com a base. Não existe isso como definição, não. Esse é o assunto que, porque a Bíblia não regulariza, não normaliza, não põe direções claras, nunca, lá em Salmo pelo menos, chegamos a uma conclusão de como proceder. Nem exigimos que pensemos igual. É muito relativo. Eu e o Benito, por exemplo, somos do time que deixa o cara dar o pulo dele. Se a menina se lá frente, ele cai no chão e a pula com ele, vai buscar outro. Deixa eu explicar melhor. Tem companheiros que pensam assim: não, há que guardar o rapaz, pobrezinho. Eu estou aqui exagerando, tá? Vai lá e a moça não quer ele. Não podemos pôr o rapaz nesse vexame. Então, que o explorador dele conversa com a exploradora dela para saber se ela tem interesse, e aí ele rapaz segura que está. Eu penso completamente diferente. Amigo, vá lá. Se ela não quiser, você vai tacar ela toda e volta a fazer isso. Eu acho que um homem não deve ser poupado nesse vexame. Aliás, o homem não deve ser poupado no vexame nenhum. O homem não pode ser mimado, protegido, de gosto. Que ele vai crescer, vai se casar, vai casar e vai querer que a mulher fique poupando. Deixe o homem se virar. É ele que vai conquistar. Observou? Definiu? Arrisque. Esse é o deserto. Fica com dois cotovelos um tempo e depois passa. Então, irmãos, não estou dizendo que essa maneira certa é a minha maneira, é o conselho que eu dou. Mas sempre que os me procurem, fale com fulano, ciclano, que eu acho que eles pensam diferente. Mas, se quem foi perguntou, não há essa regra. Não é um procedimento estabelecido que discipulador procura discipuladora para acertar e definir. Isso é uma convenção que cada presbitério faz, cada líder faz, cada família faz, interfere pai e mãe, interfere pastor, mas não há regra. A igreja não pode botar esse tipo de regra com tanta firmeza. Nós não temos tal autoridade. Nos momentos de comunhão, encontros, retiros, etc., como promover um ambiente saudável entre homens e mulheres para que surjam amizades sem que haja escândalos ou desconfortos? Porque, por exemplo, aqui no retiro, porque, por exemplo, aqui no retiro, são sempre separados, somos de um lado e do outro. Você não deve dizer. Repete a pergunta? Fazer gratíssimo direito. Nos momentos de comunhão, encontros, retiros, etc., como promover um ambiente saudável entre homens e mulheres para que surjam amizades sem que haja escândalos ou desconfortos? Porque, por exemplo, aqui no retiro, esse retiro aqui, os conquistados, são sempre separados, homens de um lado, mulheres de outro. Olha, eu fiquei pouco aqui. Eu fiquei pouco aqui nos momentos assim, mais descontraídos de atividades fora dos encontros, né? Então eu não observei muito. Mas eu venho complicando aí, jogando ali, enfim, de alguns momentos que o ambiente
misto de homens e mulheres, rapazes e moças. Mas o que eu acho que existe de problemático nisso hoje, irmãos? Eu até citei rapidamente aqui alguns encontros. Com isso de observação sigilosa, declarada, eu acho que há uma confusão na mente dos irmãos e não é culpa de vocês. Isso dificulta saber como se comportar. Há uma insegurança dos rapazes se aproximando da moça. Se tem 2 ou 3 ali se aproximar de uma rodinha com 3 moças de um rapaz, de ser taxado de ronron, de estar ali querendo. Pior ainda, se 3 rapazes chegam a moça e dizem, aquela dali está se jogando. Criou-se premissas que não são verdadeiras. Houve, há e poderá continuar havendo situações de pessoas terem comportamentos convenientes. Mas, gente, com toda a pureza que vai, irmãos, não há nenhum problema se tem 3 rapazes conversando, a moça aproxima e entra na conversa. Não significa que ela está observando ninguém. Nenhum problema se tem 4 meninas conversando, rindo, o rapaz se aproxima e entra na conversa, começa a rir junto. São irmãos, são amigos. Porque senão fica tão estressante, vocês vão ficar tão artificiais, que nem vai ser possível observar. Se sair da nossa conversa assim, será que eu estou comportando bem? Você não sabe o que fazer. Porque acham que estão me olhando, estão, uma palavrinha assim, estão julgando. Aí começa a criar um ambiente que não é descontraído. Eu quero animá-los. Por favor, não pressuponham dos rapazes e das moças, porque alguém se aproximou para conversar com vocês, tem interesse em vocês. Não mude o comportamento. Siga sendo o que é. Eu sei também, irmãos e irmãs, por motivos distintos, lá no mundo vocês são expostos e expostas. Eu sei que as meninas são assediadas, recebem cantadas e abordagens impróprias de tudo que é homem. Os rapazes são expostos às situações de mulheres. E ficam todo mundo lá fora com os escudos levantados. E ninguém baixa a guarda, porque não quer dar chance para o incrédulo ou para uma ímpia. Mas chega na igreja, é natural que se crie expectativa de encontrar um noivo ou uma noiva. Se não for aqui, vai ser outro. Você não, por favor, não ache que é estranho que se queira encontrar um noivo ou uma noiva. Eu fui jovem, ia para os retiros, fazia de tudo, adorar o Senhor, me envolvia com tudo. Mas eu queria ver se tinha alguém que interessasse. Não há nada de esquisito nisso. O problema é se vem para isso. Se alguém vai para o retiro, para o encontro com esse propósito, então o seu comportamento vai denunciar. Porque não vai estar atento ao que ocorre, vai estar com o binóculo e com os radares. Uma coisa é você estar naquele ambiente para desfrutar da comunhão, ouvir a palavra, ser edificado, ser consolado, animado, e observar alguém que suja. Quantos relacionamentos surgirem em retiros? Não há recriminação disso, mas entra na subjetividade. E aqui há um problema crônico entre nós de precisar de uma regra. Por exemplo, Jesus disse assim no Sermão do Monte: assim também brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. O que ele está dizendo? Viva de tal maneira que o mundo veja que você é luz. Depois ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por ele. Espera aí, Jesus, é para ser visto ou não é para ser visto? Porque aqui ele diz que é para ser visto, aqui ele diz, olha, não é para ser visto. Só que ele toca na motivação. Aí entra a subjetividade. Uma coisa é eu viver minha vida diante de Deus e dos homens de maneira que glorifique a Deus, porque estou cumprindo o padrão de Deus e a doutrina do Senhor. Outra coisa é eu me comportar da maneira que eu pareça o mais santo e elevado do mundo, para que vejam que eu sou. É diferente. Uma coisa é os jovens irem para aqui, para receber do Senhor, para se edificarem, consolarem, se animarem, fazer novas amizades, e observar alguém, se surgir.
Outra coisa é vir para observar. O resto é um detalhe. Eu quero achar marido, eu quero achar esposa. O resto é detalhe. Percebe a diferença? Como é que normatiza isso? Como é que cria uma regra que controle esse coração e essa mente? Não tem. Então nós corremos riscos. Em que ambiente não haverá risco de uma medida? Aí cada um no temor de Deus se mova com prudência. Mas não há problema que se relacionem, eu queria animá-los a se relacionarem o mais espontaneamente possível, com a prudência que se requer, mas não fique criando estresse e tensão porque tem uma mulher de mundo. É bom que esteja assim. Amém.